Para entender o legado brutal do reinado de Stalin, precisamos olhar para seus primeiros anos. A jornada de Joseph Stalin para se tornar um dos ditadores mais temidos da história começou em uma pequena cidade na Geórgia, parte do Império Russo. Nascido em 1878 como Joseph Vissarionovich Yugashvili, seus primeiros anos foram marcados por dificuldades, violência e um profundo sentimento de isolamento. Seu pai era um alcoólatra abusivo que o agredia regularmente, assim como sua mãe, o que afetou profundamente o jovem Stalin e moldou sua futura abordagem à liderança. Sua infância também foi marcada por doenças. A varíola deixou cicatrizes em seu rosto e um acidente aos 12 anos deixou seu braço esquerdo permanentemente danificado. Essas dificuldades o endureceram, dando-lhe um senso de resiliência que mais tarde se tornaria parte de sua persona de líder de vontade de ferro. A veia rebelde de Stalin tornou-se evidente durante seu tempo no seminário religioso, onde sua mãe o enviou na esperança de que ele se tornasse padre. Mas Stalin tinha pouco interesse em seguir as regras. Ele se desentendia com seus professores, saía escondido à noite e começou a mostrar um crescente interesse por ideias radicais. Em 1899, ele foi expulso, e foi durante esse tempo que seu interesse pela política revolucionária decolou. Ele começou a se associar a movimentos clandestinos que visavam derrubar o regime czarista, colocando-o no caminho da Revolução Bolchevique. Quando Lenin levou os bolcheviques ao poder após a Revolução de 1917, Stalin estava ao seu lado. No entanto, a verdadeira ascensão de Stalin ao poder não começou até que a saúde de Lenin começou a falhar no início dos anos 1920. Stalin já havia garantido um papel importante dentro do Partido Comunista, dando-lhe influência sobre nomeações e a direção do partido. Quando Lenin sofreu um derrame em 1922, Stalin aproveitou a oportunidade para se posicionar como o futuro líder. Lenin desconfiava de Stalin e advertiu contra dar-lhe muito poder, chamando-o de grosseiro em seu famoso testamento. Stalin, no entanto, garantiu que esse testamento fosse enterrado, e a morte de Lenin em 1924 deu a Stalin a chance de consolidar seu controle. Leon Trotsky, provável sucessor de Lenin, foi um dos maiores rivais de Stalin. Um pensador brilhante e líder militar, Trotsky era visto por muitos como a escolha natural para liderar após a morte de Lenin. Mas Stalin tinha outros planos. Ele derrotou Trotsky, alinhando-se com diferentes segmentos dentro do Partido Comunista para isolá-lo e desacreditá-lo. As chamadas de Trotsky por uma revolução comunista global não agradavam a visão de Stalin de focar na construção do socialismo em um só país. Em 1929, Stalin exilou Trotsky e, em 1940, ordenou seu assassinato. Essa eliminação brutal de seu rival consolidou a posição de Stalin como o líder incontestado da União Soviética. A ascensão de Stalin ao poder não se deu apenas por intrigas políticas. Envolveu também atividades criminosas explícitas. Antes da Revolução, Stalin esteve profundamente envolvido no financiamento das atividades bolcheviques por meios ilegais. Uma de suas ações mais famosas foi o assalto ao Banco de Tiflis em 1907, onde sua gangue atacou uma diligência que transportava dinheiro pelas ruas de Tiflis, atual Tbilisi. O assalto foi realizado em plena luz do dia, deixando 40 pessoas mortas. Esse evento chocou o público, mas encheu os cofres bolcheviques, ajudando a financiar sua revolução. Essa não foi a única incursão de Stalin no crime violento. Ao longo de sua carreira revolucionária, ele organizou vários outros roubos e atos violentos, todos em nome da causa bolchevique. Essas ações lançaram as bases para as táticas brutais que ele usaria mais tarde como líder da União Soviética. Violência, terror e intimidação foram ferramentas que ele dominou cedo e que se tornaram centrais em sua abordagem quando começou a consolidar seu poder. Uma vez que Stalin assegurou seu domínio, ele voltou sua atenção para solidificar o controle sobre as diversas populações dentro da União Soviética. Como comissário para as nacionalidades, Stalin supervisionou os vários grupos étnicos do país, particularmente aqueles com movimentos nacionalistas que ameaçavam a unidade do Estado soviético. Sua resposta era frequentemente brutal.
Quando comunistas georgianos tentaram afirmar independência de Moscou no início dos anos 1920, Stalin, ele próprio georgiano, não hesitou em ordenar que o Exército Vermelho esmagasse o movimento. Sua dureza em relação ao seu próprio povo mostrou que nenhum grupo, por mais próximo de suas origens, estava a salvo de sua violência. Os tártaros, outro grupo étnico dentro da União Soviética, enfrentaram um tratamento ainda mais severo. Stalin os via como uma ameaça, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando os acusou de colaborar com os nazistas. Em 1944, ele ordenou a deportação em massa de toda a população tártara da Crimeia para a Ásia Central. Milhares morreram durante a jornada, espremidos em trens superlotados com pouca comida ou água. Os sobreviventes foram deixados para viver no exílio, longe de sua terra natal, em condições severas que resultaram em ainda mais mortes. Esse ato de limpeza étnica foi apenas um exemplo da abordagem brutal de Stalin para manter o controle sobre as muitas minorias da União Soviética. No entanto, o uso do terror e da força por Stalin não se limitava a opositores políticos ou minorias étnicas. Era uma parte central de seu estilo de liderança. Ele aprendeu cedo na vida que a violência podia ser uma ferramenta eficaz para alcançar seus objetivos e, como líder da União Soviética, aplicou essa lição em uma escala massiva. A ascensão de Stalin ao poder foi construída sobre uma base de medo e violência. Seu reinado de terror estava apenas começando e as sementes de genocídio e repressão em massa já estavam sendo plantadas. Capítulo 2. A fome soviética, causando morte através da inanição. A fome soviética de 1932 a 1933, conhecida como Holodomor, é um dos capítulos mais sombrios do governo de Stalin. Essa catástrofe provocada pelo homem destruiu a Ucrânia, causando a morte de milhões por inanição, tudo sob o pretexto das políticas de coletivização soviética. A fome não foi um acidente infeliz ou um desastre natural. Foi o resultado direto das políticas e decisões de Stalin, projetadas para esmagar o nacionalismo ucraniano e assegurar o controle soviético sobre a região. No início da década de 1930, Stalin pressionou fortemente pela coletivização em toda a União Soviética. Seu objetivo era forçar os camponeses a abandonar suas pequenas fazendas e se juntar a fazendas coletivas, onde o Estado controlaria toda a produção agrícola. Para Stalin, a coletivização era importante para modernizar a economia soviética e impulsionar a produção industrial. No entanto, isso teve um custo terrível para os milhões de agricultores que resistiram, especialmente na Ucrânia, conhecida como o celeiro da União Soviética. A Ucrânia sempre foi um espinho no lado de Moscou. O povo de lá se orgulhava de sua identidade distinta e possuía fortes movimentos nacionalistas que ameaçavam a unidade soviética. Stalin via o nacionalismo ucraniano como uma ameaça séria e estava determinado a quebrá-lo. Uma das maneiras de fazer isso foi impondo cotas de requisição de grãos impossíveis de serem atendidas aos agricultores da Ucrânia. Essas cotas exigiam que os camponeses ucranianos entregassem quase todo o grão que produziam ao Estado, deixando-os com praticamente nada para comer. À medida que surgiam relatos de crescentes escassezes de alimentos, Stalin se recusou a reconhecer a crise. Em vez disso, ele aumentou as cotas, acusando os camponeses ucranianos de esconder grãos como um ato de rebelião. Os funcionários locais, com medo de serem vistos como fracassados em suas funções, começaram a falsificar relatórios de produção para fazer parecer que as metas estavam sendo alcançadas. Esses relatórios falsos só pioraram a situação, pois o Estado exigia mais grãos com base nos números inflacionados. À medida que as cotas de Stalin drenavam o campo de sua comida, a fome piorou. Em 1932, a situação era catastrófica. Aldeias inteiras na Ucrânia estavam morrendo de fome. As pessoas recorriam a comer tudo o que podiam encontrar, incluindo casca de árvore, folhas e até ratos, apenas para sobreviver. Houve até relatos de canibalismo, enquanto famílias desesperadas tentavam evitar a morte. Mesmo assim, Stalin não mostrou misericórdia. Em vez de fornecer alívio, ele selou as fronteiras da Ucrânia, impedindo que alimentos entrassem na região. A Polícia Secreta Soviética, o NKVD, foi enviada para impor as requisições de grãos,
indo de porta em porta para confiscar alimentos e punir qualquer pessoa que fosse pega escondendo-os. A motivação de Stalin era clara. Ele queria esmagar o nacionalismo ucraniano, quebrando a população rural. O objetivo da fome era punir os agricultores dissidentes e, ao mesmo tempo, erradicar a identidade ucraniana. Ao deixar milhões de pessoas morrerem de fome, Stalin esperava enfraquecer o espírito ucraniano e forçar a população a se submeter ao governo soviético. E, em muitos aspectos, isso funcionou. Ao final de 1933, entre 13 e 10 milhões de ucranianos estavam mortos devido à fome. Esse enorme número de mortos deixou uma cicatriz permanente na Ucrânia, que ainda assombra o país até hoje. O legado do Holodomor permanece como um ponto de profunda dor e controvérsia. Enquanto muitos no Ocidente e na Ucrânia o classificam como genocídio, o governo russo continua negando que a fome tenha sido um ato intencional de assassinato em massa. Para o povo ucraniano, no entanto, o Holodomor é visto como uma tentativa deliberada de exterminar sua nação. Nos anos seguintes à fome, Stalin nunca reconheceu publicamente a tragédia, e a propaganda soviética retratou a coletivização como um grande sucesso. O sofrimento de milhões foi varrido para debaixo do tapete, e a verdade sobre a fome foi enterrada. Somente após o colapso da União Soviética, a extensão total do Holodomor começou a ser reconhecida internacionalmente. O debate sobre se o Holodomor deve ser classificado como genocídio ainda está em andamento. Alguns argumentam que as ações de Stalin atendem aos critérios de genocídio, pois visavam destruir o povo ucraniano ao condená-los à fome. Outros, no entanto, afirmam que a fome fazia parte de uma política soviética mais ampla de coletivização que afetou muitas outras regiões além da Ucrânia e, portanto, não deve ser vista como uma exterminação intencional de um grupo étnico específico. Independentemente de como o Holodomor seja classificado, seu impacto nas relações ucraniano-russas não pode ser subestimado. Para muitos ucranianos, a fome é um símbolo de opressão russa e uma lembrança da crueldade do regime soviético. Nos últimos anos, a memória do Holodomor adquiriu um novo significado, à medida que as tensões entre a Ucrânia e a Rússia aumentaram, particularmente após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e a invasão da Ucrânia em 2022. Muitos ucranianos veem o Holodomor como parte de uma longa história de tentativas russas de dominar e controlar seu país, e a fome tornou-se um símbolo de resistência contra a opressão estrangeira. Capítulo 3. Exilados para lugar nenhum. As deportações e o deslocamento do povo soviético. As deportações em massa de Stalin durante a Segunda Guerra Mundial foram algumas das políticas mais brutais que ele implementou, tendo como alvo grupos étnicos inteiros que ele considerava desleais aos ideais soviéticos. Essas relocações forçadas tinham o objetivo de esmagar a resistência e erradicar comunidades inteiras. Grupos étnicos como os tártaros da Crimeia, chechenos e outros tornaram-se vítimas da paranoia de Stalin e de sua necessidade de manter um controle rígido sobre a população diversa da União Soviética. Essas deportações deixaram um legado de sofrimento que ainda afeta esses grupos hoje. Os tártaros da Crimeia foram um dos primeiros a enfrentar a ira de Stalin. Seu lar, a Crimeia, fazia parte de sua identidade há séculos, mas isso não impediu Stalin de atacá-los. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin acusou os tártaros de colaborarem com os nazistas, apesar de muitos tártaros terem lutado pela União Soviética. Em 1944, Stalin ordenou que o NKVD, a polícia secreta soviética, deportasse toda a população tártara da Crimeia. As pessoas receberam pouco ou nenhum aviso. Famílias foram arrancadas de suas casas, forçadas a deixar tudo para trás e empacotadas em trens superlotados com destino à Ásia Central. As condições nesses trens de deportação eram horríveis. As pessoas eram amontoadas como animais, com espaço apenas para ficar em pé. Elas tinham quase nada de comida, pouca água e nenhuma higiene. A viagem durava semanas, e os doentes, idosos e crianças pequenas eram os primeiros a morrer. Quando chegaram ao Uzbequistão, milhares de tártaros da Crimeia já haviam morrido de fome, doenças ou exposição. Para aqueles que sobreviveram à jornada, a vida no exílio não era melhor.
O governo soviético não havia feito nenhuma preparação para a chegada deles, e os tártaros foram deixados para sobreviver em locais hostis e desconhecidos, onde eram vistos como inimigos pela população local. Os chechenos também foram alvos de Stalin. Assim como os tártaros, eles tinham uma história de resistência ao domínio russo, e Stalin os via como uma ameaça ao controle soviético. Em 1944, as populações chechena e inguxe foram reunidas e deportadas para o Cazaquistão e a Sibéria. A deportação seguiu o mesmo padrão brutal dos tártaros. As pessoas tiveram quase nenhum tempo para se preparar, foram empurradas para dentro dos trens como gado e enviadas para o exílio. As condições nos trens eram aterrorizantes. As pessoas eram amontoadas em vagões sujos e superlotados, sem comida ou água por dias. Muitos morreram antes de chegar ao destino, e aqueles que tentaram escapar foram mortos no local. O número de mortos durante essas deportações foi enorme. Estima-se que entre 30% e 50% da população chechena morreu durante a viagem ou pouco depois de chegar aos novos locais. Quando chegaram, os sobreviventes foram deixados para se virar sozinhos em regiões remotas e desoladas. O governo soviético não forneceu moradia, comida ou atendimento médico. As pessoas foram forçadas a construir abrigos improvisados e viver do que pudessem encontrar. Os locais muitas vezes os tratavam com hostilidade, vendo-os como traidores e inimigos. Para muitos, a sobrevivência era uma luta diária, e o trauma das deportações assombrou essas comunidades por gerações. Mesmo após a morte de Stalin em 1953, muitos dos grupos étnicos exilados não foram autorizados a retornar para casa por décadas. Os tártaros da Crimeia, por exemplo, foram proibidos de retornar à Crimeia até o final da década de 1980, muito tempo após o fim do reinado de Stalin. Quando finalmente puderam voltar, muitos de seus lares haviam sido tomados por outros, e seu patrimônio cultural havia sido apagado. Cemitérios haviam sido destruídos, e grande parte de suas terras estava perdida. Para muitos tártaros, retornar à Crimeia não parecia como voltar para casa. Parecia mais como retornar a um lugar que não existia mais. Os chechenos enfrentaram problemas semelhantes. Embora eventualmente tenham sido autorizados a retornar à sua terra natal, eles voltaram para uma região ainda sob o controle rígido soviético. O trauma das deportações persistiu por anos, resultando em um profundo ressentimento em relação ao governo soviético e, mais tarde, ao governo russo. Essa raiva desempenhou um grande papel nas guerras chechenas dos anos 1990 e início dos anos 2000, enquanto o povo checheno lutava pela independência do domínio russo. Os efeitos a longo prazo das políticas de deportação de Stalin foram devastadores. Essas deportações destruíram comunidades e apagaram identidades culturais. Gerações inteiras de tártaros da Crimeia, chechenos e outros grupos étnicos cresceram no exílio, longe de suas raízes, desconectados de suas tradições culturais. Muitos desses grupos perderam não apenas seus lares, mas também seu senso de identidade. As relocations forçadas destruíram famílias, comunidades e modos de vida que existiam há séculos. Para Stalin, as deportações eram uma forma de manter o controle. Ele acreditava que qualquer grupo que apresentasse a menor ameaça à unidade soviética precisava ser removido. Seu objetivo era criar uma identidade soviética homogênea, na qual o nacionalismo étnico não tivesse lugar. Mas, na realidade, essas deportações apenas aprofundaram as divisões dentro da União Soviética. Os grupos étnicos deslocados nunca esqueceram os horrores que enfrentaram, e sua amargura em relação ao regime soviético continuou por gerações. Hoje, o legado dessas deportações ainda é sentido na ex-União Soviética. Os tártaros da Crimeia, chechenos e outros continuam a lidar com o trauma de sua remoção forçada. Para os tártaros, a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 trouxe de volta memórias dolorosas das ordens de deportação de Stalin. Muitos tártaros temem que a história possa se repetir e continuam cautelosos em relação ao domínio russo. Capítulo 4. O sangue da traição. O Grande Expurgo e os julgamentos de Moscou. O Grande Expurgo, um período de 1936 a 1938, viu Stalin iniciar uma onda de terror com o objetivo de eliminar qualquer um que ele considerasse uma ameaça potencial.
O expurgo teve como alvo rivais políticos, intelectuais, líderes militares e até cidadãos comuns, remodelando a sociedade soviética e consolidando o controle de Stalin sobre a nação. A brutalidade dessa era é evidente nos enormes números de vidas perdidas e destruídas. A paranoia de Stalin vinha crescendo há anos, depois de obter o poder com sucesso após a morte de Lenin e eliminar seu rival Trotsky. Stalin começou a temer que outros pudessem se levantar contra ele. Sua desconfiança se estendia até mesmo àqueles dentro de seu próprio partido comunista, bem como aos líderes militares e cidadãos soviéticos comuns. Esse medo foi intensificado pelo assassinato de Sergei Kirov, um popular líder do partido, em 1934. A morte de Kirov, independentemente de ter sido causada por Stalin ou não, tornou-se o pretexto para a violenta repressão de Stalin contra os supostos inimigos do Estado. A propaganda tornou-se a ferramenta de Stalin para justificar o terror. O povo soviético foi bombardeado com mensagens sobre inimigos internos, pessoas supostamente tramando para derrubar o governo e destruir a revolução. Stalin os rotulava de contra-revolucionários ou trotskistas, sugerindo que qualquer um poderia ser um traidor. Esse ambiente de medo e suspeita se espalhou por toda a União Soviética e preparou o terreno para que Stalin começasse a expurgar as próprias pessoas que haviam ajudado em sua ascensão ao poder. Um ponto focal do expurgo foram os julgamentos de Moscou. Os alvos de Stalin incluíam membros de alto escalão do partido, como Nikolai Bukharin e Grigori Zinoviev, ambos figuras-chave na Revolução Bolchevique. No final da década de 1930, Stalin os considerava ameaças potenciais e decidiu que eles precisavam ser eliminados. Os julgamentos foram eventos amplamente divulgados, projetados para mostrar ao povo soviético que esses comunistas outrora leais haviam traído a revolução. Os acusados foram submetidos a torturas brutais, forçados a confessar crimes que não haviam cometido e expostos à nação como traidores. Bukharin, Zinoviev e outros foram acusados de colaborar com governos estrangeiros, conspirar para assassinar Stalin e trabalhar com Trotsky para destruir o Estado soviético. Sob extrema coação, eles confessaram essas acusações fabricadas, sabendo muito bem que seus destinos já estavam selados. A maioria foi condenada à morte. Bukharin, outrora um aliado fundamental de Lenin, foi executado em 1938. E Zinoviev teve um destino semelhante em 1936. A tortura era usada rotineiramente para extrair essas confissões. Os prisioneiros eram espancados, privados de sono e atormentados psicologicamente até que se quebrassem. O NKVD, a polícia secreta de Stalin, se orgulhava de forçar até os indivíduos mais resilientes a admitirem culpa. As confissões eram essenciais para a estratégia de Stalin, não porque ele precisasse de provas, mas porque reforçavam seu controle. Ao fazer com que essas figuras poderosas confessassem, Stalin enviou uma mensagem clara ao povo soviético de que ninguém estava imune à suspeita e que qualquer um poderia ser expurgado. Mas o terror não parou com os altos funcionários. A paranoia de Stalin estendeu-se a todos os níveis da sociedade. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram presas durante o Grande Expurgo, e pelo menos 700 mil foram executadas. Cidadãos comuns, trabalhadores, intelectuais e artistas foram apanhados em prisões. O NKVD incentivava as pessoas a denunciarem vizinhos, colegas e até familiares. Uma vez acusado, havia pouca esperança de escapar. Muitos foram levados no meio da noite e nunca mais foram vistos. Aqueles que não foram executados foram enviados para o Gulag, um sistema de campos de trabalho que se espalhava pela União Soviética. Os inimigos de Stalin eram enviados para esses campos para trabalhar em condições brutais. O Gulag tornou-se um lugar de morte para milhões. Entre 1930 e 1953, estima-se que 18 milhões de pessoas passaram pelo sistema do Gulag, com mais de 1,5 milhão morrendo devido às condições severas. Esses campos estavam localizados em algumas das partes mais remotas da União Soviética, incluindo os desertos gelados da Sibéria e as regiões áridas da Ásia Central. Um dos campos mais populares era Kolyma, localizado na parte oriental da Sibéria. Os prisioneiros de Kolyma eram forçados a minerar ouro e outros minerais em temperaturas abaixo de zero, com pouca comida ou roupas adequadas.
O número de mortos em Colima era enorme. Estima-se que dos 1.200.000 prisioneiros enviados para Colima, cerca de 300.000 a 500.000 morreram devido à exaustão, fome e exposição. Em alguns casos, os prisioneiros recorreram ao canibalismo em seu desespero para sobreviver. Colima tornou-se um símbolo da desumanidade dos campos de trabalho de Stalin, mas estava longe de ser o único campo onde tais horrores ocorreram. O expurgo destruiu o exército soviético. Stalin, temendo que a liderança do Exército Vermelho pudesse se voltar contra ele, ordenou a prisão e execução de dezenas de milhares de oficiais. Entre 1937 e 1938, mais de 30.000 oficiais militares foram expurgados, incluindo 3 dos 5 marechais, 14 dos 16 comandantes do Exército e cerca de 75 dos 80 membros do Conselho Militar Supremo. Essa dizimação da liderança do Exército Vermelho deixou as forças militares soviéticas perigosamente enfraquecidas, uma vulnerabilidade que se tornou evidente quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em 1941. A decisão de Stalin de expurgar o exército provavelmente contribuiu para as perdas esmagadoras sofridas pelo Exército Vermelho nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. A comunidade intelectual também sofreu enormemente durante o expurgo. Muitas das mentes mais brilhantes da União Soviética, incluindo cientistas, escritores e artistas, foram presas, executadas ou enviadas para o Gulag. O medo de ser rotulado como inimigo do Estado restringiu a criatividade e a inovação. Aqueles que permaneceram livres foram forçados a se conformar às expectativas rígidas do Estado soviético, produzindo trabalhos que glorificavam Stalin e o Partido Comunista. A cultura e as ciências soviéticas estagnaram como resultado, e o impacto a longo prazo desse expurgo intelectual foi sentido por décadas. Ao final do Grande Expurgo em 1938, Stalin havia eliminado qualquer rival potencial e garantido seu controle sobre o poder. A União Soviética estava firmemente sob seu domínio, mas o custo foi enorme. O expurgo destruiu uma geração inteira de líderes, pensadores e oficiais militares. A força militar e as capacidades intelectuais da União Soviética foram severamente enfraquecidas, e a cultura de medo que Stalin criou continuou a dominar a vida soviética. Capítulo 5. Traição e derramamento de sangue. As atrocidades de Stalin. Durante a guerra e suas ambições genocidas. À medida que a guerra se desenrolava, a paranoia de Stalin e sua sede de controle levaram à morte de milhões, incluindo a execução deliberada de milhares de oficiais poloneses, no que ficou conhecido como o Massacre de Katyn. Stalin também entrou em uma aliança temporária e cínica com Hitler, uma decisão que teve consequências devastadoras para a Europa Oriental. E quando a guerra terminou, Stalin voltou-se contra seus próprios soldados que haviam sido mantidos como prisioneiros de guerra, tratando-os com desconfiança e enviando muitos para morrer no Gulag. Um dos atos mais chocantes da brutalidade de Stalin durante a guerra foi o Massacre de Katyn. Em 1940, após a União Soviética e a Alemanha nazista terem invadido e dividido a Polônia, Stalin ordenou a execução de mais de 10.000 oficiais militares poloneses, intelectuais e membros da elite polonesa. Esses homens eram vistos como ameaças potenciais ao controle soviético sobre a Polônia, pois representavam a liderança e a identidade nacional do país. As execuções foram realizadas com eficiência assustadora. Os oficiais poloneses foram levados à floresta de Katyn e mortos com um tiro na nuca, sendo seus corpos enterrados em valas comuns. Durante décadas, a União Soviética negou a responsabilidade pelo massacre, culpando os nazistas. Somente na década de 1990, após o colapso da União Soviética, documentos desclassificados finalmente revelaram a verdade. Stalin havia pessoalmente assinado a ordem de execução. O massacre de Katyn não visava apenas eliminar a liderança militar da Polônia, mas também destruir a capacidade do país de resistir à dominação soviética. Ao executar esses homens, Stalin esperava enfraquecer o espírito nacional da Polônia e abrir caminho para o controle soviético sobre a região. O massacre permaneceu um dos segredos mais bem guardados do regime de Stalin e, por anos, as famílias das vítimas não sabiam o que havia acontecido com seus entes queridos.
A descoberta das valas comuns em 1943, quando os nazistas desenterraram os corpos durante a ocupação da área, trouxe brevemente a atrocidade à tona, mas os soviéticos rapidamente a encobriram. O massacre de Katyn continua sendo um símbolo poderoso da impiedade de Stalin e de sua disposição em cometer genocídio para alcançar seus objetivos políticos. A disposição de Stalin em colaborar com Hitler nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial também revelou sua abordagem cínica à geopolítica. Em agosto de 1939, apenas semanas antes do início da guerra, Stalin assinou o Pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha nazista. Esse pacto de não agressão chocou o mundo, pois uniu dois dos regimes ideologicamente mais opostos. Mas para Stalin foi um movimento calculado. O pacto incluía um protocolo secreto que dividia a Europa Oriental em esferas de influência, permitindo à União Soviética ocupar a metade oriental da Polônia após a invasão alemã em setembro de 1939. A colaboração entre Stalin e Hitler na partição da Polônia foi um ato de traição tanto para o povo polonês quanto para os princípios que Stalin afirmava defender. Segundo os termos do pacto, tanto os nazistas quanto os soviéticos estavam livres para dividir a Polônia como bem entendessem. A ocupação soviética da Polônia Oriental foi brutal. Milhares de poloneses foram presos, deportados ou executados, pois Stalin queria controlar a região. Símbolos nacionais poloneses foram destruídos e a liderança política e intelectual do país foi sistematicamente alvo de ataques. A traição de Stalin à Polônia não terminou com sua aliança com Hitler. Quando o rumo da guerra mudou e a Alemanha invadiu a União Soviética em junho de 1941, a colaboração de Stalin com os nazistas voltou para assombrá-lo. A União Soviética encontrou-se diante da força total do exército alemão, e a ocupação da Polônia tornou-se um campo de batalha importante na luta contra os nazistas. As sementes da traição de Stalin haviam sido plantadas anos antes, e agora, enquanto milhões de soldados soviéticos lutavam e morriam na guerra, as consequências de sua aliança cínica com Hitler tornaram-se dolorosamente claras. Mas a crueldade de Stalin não se limitava aos inimigos estrangeiros. Ele também voltou-se contra seus próprios soldados soviéticos que haviam sido capturados pelos alemães e mais tarde repatriados após a guerra, não foram recebidos como heróis. Em vez disso, Stalin os viu com profunda desconfiança. Ele acreditava que qualquer soldado que tivesse sido capturado pelo inimigo deveria ter sido comprometido, e temia que esses soldados retornados tivessem sido influenciados por ideologias ocidentais ou nazistas. Em vez de reintegrar esses soldados na sociedade soviética, Stalin os mandou prender, interrogar e, muitas vezes, enviar para o Gulag. O tratamento dos prisioneiros de guerra, POWs, soviéticos foi severo e implacável. Estima-se que 5.700.000 soldados soviéticos foram capturados pelos alemães durante a guerra e cerca de 3.300.000 deles morreram em cativeiro devido à fome, doenças e condições brutais. Aqueles que sobreviveram e foram repatriados após a guerra foram submetidos a uma rigorosa fiscalização pelo regime de Stalin. Estima-se que entre 1,5 milhão e 2 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos foram enviados para campos de trabalho ou executados ao retornarem. Stalin os via como potenciais traidores e, em vez de reconhecer seu sofrimento, os puniu pelo simples fato de terem sido capturados. A infame Ordem número 270, emitida por Stalin em agosto de 1941, declarava que qualquer soldado soviético que se permitisse ser capturado pelo inimigo era um traidor e um covarde. Essa ordem reforçava a crença de Stalin de que a rendição era inaceitável e estabelecia as bases para o tratamento brutal dos prisioneiros de guerra após o conflito. Muitos desses soldados haviam sofrido dificuldades inimagináveis nos campos de prisioneiros nazistas, apenas para serem punidos pelo próprio governo quando retornaram para casa. O tratamento de Stalin a grupos estrangeiros e domésticos durante a Segunda Guerra Mundial mostrou seu total desprezo pela vida humana. O legado dessas ações ainda é sentido hoje, especialmente nas relações tensas entre a Rússia, a Polônia e outras nações da Europa Oriental que sofreram sob o regime de Stalin. Capítulo 6. Genocídio cultural.
A destruição da religião e identidade sob Stalin. A campanha de Stalin contra a religião e a identidade cultural foi tão implacável quanto suas outras políticas genocidas e foi conduzida com o mesmo nível de frieza e eficiência. Seu objetivo era transformar a União Soviética em uma sociedade ateísta e controlada pelo Estado, onde tradições locais e crenças religiosas eram vistas como ameaças ao controle do Estado. A visão de Stalin não deixava espaço para diferenças religiosas ou culturais, e seus esforços para apagá-las devastaram milhões de pessoas em toda a União Soviética. Um dos principais alvos de Stalin era a religião, e a Igreja Ortodoxa Russa sofreu o peso de seu ataque. A Igreja havia sido uma instituição poderosa na sociedade russa por séculos, e Stalin a via como uma ameaça direta à sua autoridade. Entre 1928 e 1941, quase 100 mil padres, monges e freiras foram presos, e muitos deles foram executados ou enviados para campos de trabalho. Em 1939, apenas cerca de 500 igrejas permaneciam abertas em toda a União Soviética, em comparação com mais de 50 mil antes da Revolução Bolchevique. Isso significa que quase 90% de todas as igrejas ortodoxas foram destruídas ou reaproveitadas durante o reinado de Stalin, reduzindo drasticamente a influência da igreja na sociedade soviética. Líderes religiosos foram especialmente visados. A polícia secreta de Stalin, o NKVD, prendeu milhares de padres e bispos, acusando-os de atividades contra-revolucionárias ou rotulando-os como inimigos do Estado. Em 1937, apenas 85 mil pessoas foram executadas, muitas delas figuras religiosas. Um exemplo conhecido foi o patriarca Tikhon, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, que foi preso e morreu sob circunstâncias suspeitas em 1925. O Estado garantiu que os líderes religiosos fossem removidos da vida pública, silenciando efetivamente qualquer potencial de oposição religiosa organizada. As comunidades islâmicas também sofreram sob as políticas antirreligiosas de Stalin. Em regiões como a Ásia Central e o Cáucaso, onde o Islã era profundamente enraizado, a repressão de Stalin foi devastadora. Milhares de mesquitas foram destruídas ou fechadas, e líderes islâmicos foram presos ou executados. Por exemplo, no final da década de 1930, estima-se que 25 mil clérigos muçulmanos foram mortos ou aprisionados. As escolas religiosas, chamadas madraças, foram fechadas, e as tradições islâmicas foram banidas. O regime soviético procurou destruir a profunda conexão entre essas regiões e sua fé islâmica, com efeitos devastadores. Só no Uzbequistão, mais de 80% das mesquitas foram fechadas durante as purgas de Stalin, e a vida religiosa foi forçada a se esconder no subsolo. A guerra de Stalin contra a religião tinha como objetivo criar um Estado secular e ateísta. Em 1932, ele lançou uma campanha promovendo a educação sem Deus, incentivando a ideia de que a religião era retrógrada e antirrevolucionária. Em 1937, mais de 70% dos cidadãos soviéticos se identificavam como ateus, em grande parte devido aos esforços sistemáticos de Stalin para apagar a religião da vida pública. Feriados religiosos não eram mais reconhecidos, e as crianças eram ensinadas nas escolas que a crença em Deus estava ultrapassada. O objetivo de Stalin era claro: substituir a fé religiosa por uma lealdade absoluta ao Partido Comunista. Mas o ataque de Stalin à identidade ia além da religião. Ele também visava as identidades culturais e nacionais dos muitos grupos étnicos da União Soviética. A URSS era lar de centenas de etnias diferentes, cada uma com sua própria língua, cultura e tradições. Stalin via essa diversidade como uma ameaça à unidade soviética, então lançou uma campanha para suprimir as identidades locais e substituí-las por uma identidade soviética unificada. A russificação tornou-se uma de suas principais ferramentas para esse propósito. A russificação, a imposição forçada da cultura e da língua russas em regiões não russas, foi uma parte fundamental da estratégia de Stalin para assimilar as minorias étnicas. As línguas locais foram suprimidas, e o russo tornou-se a língua dominante do governo, da educação e da mídia.
Em 1938, o russo foi tornado uma disciplina obrigatória em todas as escolas soviéticas e, em muitas regiões, as crianças eram ensinadas exclusivamente em russo, mesmo que não fosse sua língua materna. Essa política foi particularmente rígida em regiões como a Ásia Central, os estados bálticos e o Cáucaso, onde as línguas locais foram proibidas nas escolas e nas instituições públicas. No Cazaquistão, por exemplo, a língua cazaque foi removida do uso oficial. E dentro de uma geração, muitos cazaques já não podiam falar sua língua nativa fluentemente. A supressão da identidade nacional por Stalin não se limitava à língua. Ele também proibiu festivais, feriados e práticas culturais tradicionais que acreditava poderem promover sentimentos nacionalistas. Na Ucrânia, as políticas de Stalin durante o Holodomor visavam não apenas a fome da população, mas também a esmagar a cultura e a independência ucranianas. Publicações em língua ucraniana foram fechadas, símbolos nacionais foram apagados e qualquer expressão da identidade ucraniana era considerada perigosa. Em toda a União Soviética, grupos étnicos que resistiam ao domínio soviético foram rotulados como inimigos do Estado, e suas culturas foram sistematicamente destruídas. As consequências a longo prazo da campanha de Stalin contra a religião e a identidade cultural foram severas. Ao tempo de sua morte, em 1953, a vida religiosa na União Soviética estava praticamente destruída. A Igreja Ortodoxa Russa havia sido reduzida a uma sombra de seu antigo esplendor, com menos de 300 igrejas ainda em operação no final do governo de Stalin. O Islã também foi forçado a se esconder, e muitas comunidades muçulmanas lutaram para manter vivas suas tradições sob constante vigilância. Nas décadas seguintes, os danos causados a essas culturas tornaram-se aparentes, especialmente nos estados pós-soviéticos, onde os esforços para recuperar as tradições perdidas têm sido difíceis e lentos. Em regiões como o Cazaquistão e o Uzbequistão, os efeitos das políticas de russificação de Stalin ainda são sentidos hoje, enquanto muitas pessoas lutam para se reconectar com suas raízes culturais após anos de assimilação forçada. Capítulo 7. O silêncio da cumplicidade. Como os genocídios de Stalin foram encobertos e esquecidos. As políticas genocidas de Stalin deixaram milhões de mortos, mas por décadas, a verdade sobre essas atrocidades foi escondida do mundo. Através de propaganda, censura e manipulação, o regime de Stalin conseguiu controlar a narrativa, suprimindo qualquer informação que contradissesse a imagem de progresso e unidade na União Soviética. Mesmo fora da URSS, os crimes de Stalin muitas vezes foram minimizados ou ignorados, com governos e intelectuais ocidentais focando na necessidade de combater a Alemanha nazista em vez de enfrentar os horrores que ocorriam dentro da União Soviética. Somente nos anos após a morte de Stalin e com a queda da União Soviética é que esforços foram feitos para descobrir a verdade e buscar reconhecimento para os milhões que sofreram sob o regime genocida de Stalin. A propaganda foi uma das ferramentas mais poderosas de Stalin no controle da narrativa. A mídia soviética era rigidamente controlada pelo Estado, e qualquer menção à fome, deportações em massa ou expurgos era rigorosamente censurada. Em vez disso, o povo soviético era alimentado com um fluxo constante de histórias sobre progresso industrial, sucesso da agricultura coletiva e a suposta unidade das repúblicas soviéticas. Stalin era retratado como um líder sábio e benevolente, guiando a União Soviética em direção a um futuro brilhante. A realidade de milhões morrendo em fomes como o Holodomor ou em campos de trabalho como o Gulag foi mantida oculta tanto do público soviético quanto do mundo exterior. A censura desempenhou um papel importante em manter a verdade sobre os genocídios de Stalin em segredo. No início da década de 1930, enquanto milhões passavam fome na Ucrânia devido às políticas de coletivização forçada de Stalin, jornalistas estrangeiros foram convidados a visitar a União Soviética, mas foram cuidadosamente direcionados para fazendas modelo e áreas prósperas, longe do desastre que ocorria no campo. A verdade sobre o Holodomor só começou a vir à tona muito mais tarde, quando sobreviventes e ucranianos exilados começaram a compartilhar suas histórias. Mesmo assim, autoridades soviéticas continuaram negando que a fome tivesse sido causada pelo homem, culpando o mau tempo e as colheitas ruins,
em vez de reconhecer o papel de Stalin em deliberadamente causar a fome de milhões. Fora da União Soviética, havia uma relutância em confrontar os crimes de Stalin, especialmente durante e após a Segunda Guerra Mundial. Governos ocidentais, especialmente os Estados Unidos e o Reino Unido, viam a União Soviética como um aliado importante na luta contra a Alemanha nazista. Expor as atrocidades de Stalin poderia ter comprometido essa aliança, então havia pouco incentivo para investigar mais profundamente o que realmente acontecia atrás da cortina de ferro. De fato, alguns intelectuais e jornalistas ocidentais defenderam ativamente o regime de Stalin. Um exemplo famoso de cumplicidade ocidental no encobrimento dos crimes de Stalin foi o jornalista do New York Times, Walter Duranty, que estava em Moscou durante o início da década de 1930. Apesar das crescentes evidências da fome na Ucrânia, Duranty relatou que não havia fome e que qualquer escassez de alimentos estava sendo exagerada por elementos antissoviéticos. Seus relatórios enganosos ajudaram a moldar a opinião pública no Ocidente e permitiram que Stalin continuasse suas políticas com pouca crítica internacional. Duranty até recebeu um prêmio Pulitzer por suas reportagens, uma decisão que foi amplamente condenada nos anos seguintes. Após a Segunda Guerra Mundial, o foco mudou para a reconstrução da Europa e o combate ao surgimento de simpatizantes nazistas. E mais uma vez, as atrocidades de Stalin foram empurradas para o fundo. A necessidade de alianças políticas durante a Guerra Fria fez com que os crimes de Stalin fossem frequentemente ignorados. Por muitos anos, a União Soviética conseguiu manter a imagem de um Estado forte e unificado, mesmo quando milhões de seu próprio povo haviam sido mortos ou deportados sob o governo de Stalin. Mas a verdade não poderia ser escondida para sempre. Após a morte de Stalin em 1953, um lento processo de revelação de seus crimes começou. O discurso secreto de Nikita Khrushchev, em 1956, denunciou publicamente algumas das ações de Stalin, incluindo os expurgos, mas muitas das piores atrocidades permaneceram encobertas por décadas. Somente com o colapso da União Soviética em 1990 é que historiadores e pesquisadores começaram a investigar plenamente a extensão das políticas genocidas de Stalin. Arquivos foram abertos, sobreviventes vieram a público com suas histórias e a verdadeira escala do sofrimento tornou-se conhecida. A luta pelo reconhecimento dos genocídios de Stalin, particularmente o Holodomor, continua até hoje. A Ucrânia, que suportou o peso das políticas de coletivização forçada de Stalin, liderou a busca pelo reconhecimento internacional do Holodomor como genocídio. Em 2006, o parlamento da Ucrânia declarou oficialmente o Holodomor como genocídio e, desde então, vários países, incluindo os Estados Unidos, o Canadá e a Polônia, seguiram o exemplo. No entanto, a Rússia continua a negar que a fome tenha sido um ato deliberado de genocídio, mantendo que foi uma consequência trágica, mas não intencional, das políticas agrícolas soviéticas. Embora o silêncio que antes cercava os genocídios de Stalin esteja sendo lentamente rompido, a luta pelo reconhecimento completo e pela responsabilização está longe de terminar. À medida que mais documentos são descobertos e sobreviventes contam suas histórias, o mundo começa a entender a verdadeira extensão dos crimes de Stalin. Mas para muitos, as cicatrizes dessa era ainda estão frescas e a luta por justiça continua.